Então, agora eu vou falar de duas leis, né? Eu sei que esse nome ele traz um pouco de resistência, né? Mas é assim, as duas coisas que fundamentam as reações químicas, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? E o que a gente vai dar, o que a gente está estudando aqui é o que eu já falei em outras aulas anteriores, pelo menos esse nome, que é estequiometria, tá? Que é o estudo dessas reações químicas, das proporções que tem entre cada substância numa reação química. Então, sobre a lei de Lavoisier, o Lavoisier ele é considerado o pai da química, tá? E ele é o responsável, ele é o dono, né, dessa frase que alguns de vocês podem conhecer, que diz que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, a lei de Lavoisier tem a ver com isso. Por quê? Essa lei é também chamada de lei de conservação das massas. Isso significa o quê? Que numa reação química, né, que é formada por reagentes e produtos, a massa total dos reagentes, ela tem que ser igual à massa total dos produtos. Por exemplo, uma reação química que está acontecendo, né? Tanto na natureza, no nosso corpo, quanto dentro de um laboratório, num recipiente, os reagentes, a massa daqueles reagentes, lá no final, na formação dos produtos, não tem como uma massa deixar de existir, entende? Ela não tem como desaparecer, evaporar não, né? Porque evaporar ela continua tendo massa, né? Mas enfim, ela não deixa de existir. Então, a massa total dos reagentes deve ser igual à massa total dos produtos. É isso que diz a lei de Lavoisier, que é o fundamento das reações químicas. Então, aqui tem alguns exemplos, olha só. Numa reação em que a água, forma hidrogênio e oxigênio. Então, aqui o reagente é a água, hidrogênio e oxigênio são os produtos. Então, aqui um exemplo. Se tem 18 gramas de água, né, no fim, nós vamos ter 2 gramas de oxigênio, de hidrogênio e 16 de oxigênio. Então, percebe que a soma da quantidade dos produtos, que é 16 mais 2, necessariamente dá esse valor, que é a quantidade inicial de reagente, 18. A mesma coisa para esses dois exemplos, tá? Então, se eu tenho 68 gramas de reagentes, aqui no final os produtos todos, a soma deles tem que dar, na verdade, os 68 gramas. E no final, a última, a mesma coisa. 100 gramas de carbonato de cálcio vai formar óxido de cálcio e gás carbônico, de forma que a soma das massas tem que chegar a 100. Então, nesse caso, os 100 gramas, 56 é óxido de cálcio e 44 é gás carbônico. Prof, mas por que não é 56 de gás carbônico e 44 de óxido de cálcio, tá? Isso aí a gente vai ver adiante, também tem muito a ver com as aulas passadas, né? Porque percebe que aqui as reações químicas, eu não estou colocando a fórmula molecular das substâncias, estão os nomes, tá? Então isso aqui não é aleatório, esses valores que estão aqui, eles são exatamente isso que tem que acontecer, em função da fórmula molecular deles, tá? Que com as aulas anteriores, com essa aula e com uma última que eu vou estar dando sobre esse assunto, é fundamental que fique claro. Então, olha só sobre aplicando esse princípio. A reação química entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água e junto produziu gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi de, essa é a pergunta, e o que está em branco é a questão. O que está em amarelo já faz parte do desenvolvimento da resposta, tá? Da resolução dessa questão. Então, olha só, como é que a gente faz? Primeiro, transformar esse texto em linguagem química. Então, transformar isso que está sendo falado numa reação. Então, o que está dizendo? Reação do álcool etílico com oxigênio, portanto, eles são os reagentes,
produziu, então agora o que estiver falando vai estar relacionado aos produtos, olha só, produziu, tá aqui na flecha, 27 gramas de água e gás carbônico que tá aqui, tá? Então, álcool etílico e oxigênio são os reagentes, gás carbônico e água os produtos, e logo abaixo, então, esses dados aqui são os dados que estão nas questões. 23 deste aqui, 48 de oxigênio, 27 de água, e a pergunta é quanto de gás carbônico? Então, a gente aplica esse fundamento, né, essa lei de Lavoisier, que é da conservação das massas, ou seja, a massa se conserva na reação química, ela se mantém, e a soma dos reagentes, tá aqui, ó, 23 mais 48, é igual a X, que eu não sei, ou M nesse caso, mais 27. Então, soma dos reagentes é igual à soma dos produtos, faz uma equaçãozinha simples de matemática e você vai encontrar o resultado dessa questão, tá? Então, no fim, vai ser 23 mais 48 é 71. Esse 27 passa para o outro lado diminuindo para encontrar esse valor. Então, 71 menos 27 vai encontrar um desses valores aqui. Então, vocês podem fazer, tá? Aqui, observe a reação abaixo e complete, apenas se baseando nesse princípio. Então, olha qual que é a reação. Metano, que é esse, mais gás oxigênio, gera gás carbônico e água, tá? Então, aqui só tem as duas formas que a gente pode estar estudando, tá? Então, vamos lá. Tá dizendo que 16 gramas de metano reagem com 64 de O2. Então, tá aqui, ó, 16 desse mais 64 desse formam 44 de CO2 mais, esse é o X de água. Então, como é que você vai fazer essa questão? Soma dos reagentes, que nesse caso é 16 mais 64, é igual a 44 mais X. Então, para A, B e C, mantém essa resolução, tá? Soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. E essa tabela também envolve apenas esse conhecimento, tá? Só que está disposta de uma forma diferente, mas é como se tivesse a questão A, B, C, D, E e F. Agora, nessa reação, a gente tem um reagente 1, o reagente 2 e um produto. Então, a soma desses dois aqui, ó, dos reagentes 1 e 2, é igual a esse valor de produto. Então, nesse caso, eu tenho esse valor que eu não sei, que é A, mais 96 é igual a 132. Então, é uma conta simples de soma, né, que você tem uma incógnita, nesse caso é a quantidade de grafita, nessa linha aqui, né, você encontra esse valor, tá? Então, para cada linha dessa aqui, você vai encontrar esse valor de A, neste caso. No segundo, você vai encontrar o valor de B, que é do gás nitrogênio, nessa outra reação. Na terceira reação, o valor de C, tá? Então, para cada uma dessas 6 reações, você vai aplicar esse conhecimento e vai encontrar só fazendo conta de soma, passa para lá, deixa o X sozinho num lado da equação.